Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje vamos dar continuidade com 1 Samuel, capítulo 12. Vamos começar. O discurso de despedida de Samuel. Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como um líder, desde a minha juventude até hoje. Aqui estou, testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e Rei, que ele ungiu, são testemunha de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fique aqui diante do Senhor enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra eles. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos às imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los, e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra seus mandamentos, tanto vocês como o seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é Deus. Mas se vocês se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora, fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nessa época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas fortes hoje. Assim, vocês reconhecerão quão grande foi a sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor, seu Deus, em favor de seus servos, ou morreremos, pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar deuses sem valor que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo. Por isso, traria desonra para o seu grande nome, pois agradou ao Senhor fazer de vocês o seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração.
Pensem em todas as coisas maravilhosas que ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Amém? Vamos agradecer a Deus agora, nesse momento, por essa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque a tua palavra ainda é viva e sempre será para sempre em nossos corações. Obrigada, meu Deus, por esta leitura de 1 Samuel capítulo 12, Senhor. Obrigado, Deus, por tantos feitos que tu tem agido em nossas vidas. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque tu és um Deus lindo, misericordioso, bondoso, maravilhoso. Oh Deus, nem merecemos, Pai, mas tu nos dá a misericórdia tua que é grande, que ela se renova a cada manhã, Senhor. Obrigado por nos amar tanto, Senhor, sem merecermos. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade, mesmo sendo nós muitas vezes infiéis a ti, Senhor. Oh Deus, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está comigo neste momento, neste devocional. Oh Deus, que tu estejas abençoando a vida dele e dela. Ó Deus, abençoando os seus lares, Senhor, suas famílias. Em nome de Jesus, que o Senhor possa falar aos seus corações. Que este canal, ó Deus, possa ser compartilhado. Possa, Deus, chegar a muitos corações. E que o Senhor possa estar também abençoando, ó, neste momento aquelas pessoas que estão, ó Deus, desanimadas. Ó Deus, se algum irmão ou alguma irmã que está ouvindo agora está desanimado, desanimada, desacreditado, Senhor, renova as suas forças, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, mostra o quão grande és tu, meu Pai. Ó Deus, tu tem tantas formas, ó Deus, de nos abençoar. Tu és tão bom para nós, Senhor. O nosso maior milagre já é a salvação. E tu ainda nos presenteia com tantos feitos em nossas vidas, ó Deus. Tu és um Deus tão bondoso. Ó Deus, cuida de nós, de nossas vidas, ó Pai, como precisamos de ti. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que é que observamos nesse 1 Samuel capítulo 12? Na verdade, é o discurso de despedida de Samuel, né? Porque já que eles tinham escolhido um rei, né? Samuel se despede, né? Se sentindo velho. E ele mostra, né? Como Deus foi fiel a eles. Mesmo os israelitas pedindo o rei, né? Dando um não para Deus, né? Porque, na verdade, eles não quiseram Samuel, mas sim deram não a Deus, né? Quando pediram um rei físico, né? Visível. Então, aqui ele mostra, né? Como eles devem servir ao Senhor, tanto eles como o rei, que eles devem se comprometer com os mandamentos, que eles devem não adorar outros deuses, né? E que devemos ser quebrantados e dispostos a obedecer a Deus, né? Porque certamente assim é que nós não seremos destruídos, né? Nem os israelitas não seriam destruídos como nós em nossas vidas hoje em dia, o nosso dia a dia. Então, o que podemos observar, né, nesse discurso de despedida é estabelecido o quê? O reinado de Saul, né? E Samuel reconhece a responsabilidade que ele tem com esse reinado. Porque Samuel ele foi na época um porta-voz de Deus. Então ele se sentia na incumbência de tomar conta desse reinado. Ele tinha responsabilidade com o povo ainda, né? Por isso que ele disse que não pecarei contra o Senhor, no versículo 23. Fala também no 24 pedindo que todos tenham o Senhor como somente o único Deus, que sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Ele também aqui mostra humildade, né? Ele mostra humildade porque ele diz que, independente da escolha dos israelitas, ele não deixaria de mostrar o bom caminho,
não iria deixar de transmitir as palavras do Senhor. E quando ele pede lá a chuva e os trovões, que é aqui, né, no versículo 18, quando clamou, né, ele mostrou a força e ao mesmo tempo ele mostrou o relacionamento íntimo que ele tinha com o Senhor. Quando ele pede, no versículo 18, chuva e trovões. E quando ele pede, ele é atendido no mesmo momento, gente. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né? Ele simplesmente pediu e o Senhor, não era nem tempo de chuva, nem tempo de trovões, mas o Senhor atendeu ao pedido de Samuel para mostrar quão grande ele era na vida de Samuel e o quanto ele era fiel a Samuel. E ali todos ficaram apavorados, né? Eles pediram que ore ao Senhor seu Deus, no versículo 19, em favor de seus servos ou morreremos, né? Porque ali eles observaram o quanto Deus era bom e fiel para Samuel e que ali eles percebem que não deveriam ter pedido outro rei além do Senhor. O que podemos também observar que quando Samuel fala com o povo diante deles, a pergunta se foi falho com eles também, observamos nesse capítulo, se algo que ele fez se entristeceu ao povo, mostra humildade. E isso é o que nós devemos ter também, além da obediência, humildade. Este capítulo também, o que é que ele marca? Ele marca o fim da época dos juízes, né? Porque Samuel foi o último juiz, né? Representado pelo povo. Agora o poder político está centralizado apenas no rei. Então, Saul foi o primeiro rei após o último juiz, que era Samuel, né? Então, aqui o quê? Um período monárquico, né? E o poder político era centralizado apenas nos reis que haviam, né? No rei. Então, nos versículos de 22 a 24, mostra o quê? Mostra claramente que Samuel percebeu que Deus pode trazer redenção às áreas em que o ser humano, movido pelas suas motivações erradas, que causa grandes desastres. Ele mostrou e o povo percebeu. No versículo 22 mostra claramente a fidelidade do Senhor para com o seu povo, mas também ele adverte que não tolera a impiedade. Ele não tolera, né, a impiedade não corrigida. Até em seu povo escolhido, que é Israel, o povo tão amado por Deus, sempre foi amado por Deus, né? E o que é que podemos aprender, para resumir? Que a desobediência, ela gera má consequências e que não devemos adorar ídolos ou imagens. Às vezes, os nossos ídolos são nossos maridos, os nossos namorados, os nossos filhos, nossos pais, amigos, um objeto, um amuleto, né? Isso aí toma também o lugar do Senhor. A palavra diz que Deus é um Deus zeloso e Deus é um Deus ciumento. Então, que possamos dar somente o lugar a Deus. Somente Ele deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Que Deus é um Deus fiel, que Ele nunca nos desampara, mesmo com nossas iniquidades. Tem prova maior do que essa? Né? O povo rejeitando a Deus e mesmo assim ele concede o desejo do coração deles, que era se igualar às outras nações e de ter um rei. Mesmo com as advertências que Samuel fala, que lemos anteriormente, de como seria se eles tivessem um rei, mas mesmo assim eles quiseram. Que quantas e quantas vezes nós fazemos birra com Deus. Deus mostra de um lado, mostra do outro, que não é por aí, que não é esse o caminho que devemos seguir. E nós caímos nas ciladas do inimigo. E muitas vezes somos destruídos mentalmente, fisicamente, até espiritualmente, principalmente espiritualmente. Porque nós não andamos, né? Nós não andamos na vontade do Senhor. E ali mesmo aquele povo, desobedecendo a Deus, ele ainda renovou eles
ele, com a misericórdia que ele tinha, que ele tem por nós, que se renova a cada manhã. E eu lembro até daquela música: a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã as misericórdias se renovam, a cada manhã, a cada manhã. Então Deus nunca nos desamparará. Oh Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Que essa palavra tenha preenchido o seu coração hoje. Que o Senhor possa te renovar. Que o Senhor possa te manter de pé. Você que está prostrado, que fica muito deitado, não querendo se levantar, às vezes até se acordar. Lembra que ao nascer do sol, as misericórdias de Deus, elas se renovaram. Então se levante, erga-se, porque Deus tem muitos planos maravilhosos para a sua vida. Nós não merecemos, né? Nós não merecemos o seu grande amor, mas Deus é misericordioso e Ele nos ama com um amor sem limites. Amém? Que Deus te abençoe, curte e compartilhe esse vídeo para que cheguem a mais pessoas e que Deus te abençoe. Amanhã eu espero você no capítulo 13 para darmos continuidades em nome de Jesus. Um beijão, tchau!